Sejam muito bem-vindos ao Maranata Class. E a grande pergunta desse Maranata é: quem estudou a lição? Olá, meu nome é Kevin Farias, tenho 29 anos, sou diretor jovem atualmente da Igreja Adventista do Caique e sou formado em processos gerenciais, atualmente trabalho com redes sociais, especificamente Instagram. Esse quadro maravilhoso está dando continuidade com o novo trimestre, o trimestre que tem como título Resgate. Vai ser uma lição muito interessante que vamos aqui, semana após semana, destrinchar juntamente com vocês. E como vocês já devem estar percebendo, nós estamos num cenário novo, estamos num local diferente para esse novo trimestre. Esse quadro veio para abrilhantar aí a comunidade jovem do Caique. Desde já, quero agradecer, tá, essa oportunidade que vocês estão dando para a comunidade jovem do Caique, de estar recebendo esse quadro tão importante, tão especial, para a gente poder destrinchar aí a lição. E não estou sozinho aqui, tá bom? Não estou sozinho, tá? Estou aqui junto com a Tamires, estou aqui junto também. Tamires que voltou, né? Ela já fez parte aí do início, isso né? mesmo. E estamos aqui também com a novidade, Nayeli, que também faz parte aqui da comunidade. Prazer, pessoal. Estamos aqui também com o Ismael, nosso diretor de dinâmica aqui da comunidade jovem do Caique. E vamos estar juntos aí compondo essa equipe para esse novo trimestre, né? Mas antes de tudo, vamos buscar Deus, vamos pedir para Deus se fazer presente nesse vídeo, tá bom? Você que está aí também do outro lado dessa tela, seja no seu celular, no seu notebook, onde você estiver assistindo, tá? Fecha os teus olhos, ora com a gente, Nayeli. Faz a oração com a gente aí para a gente iniciar. Oremos. Santo, Santo, Eterno Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor Deus, iremos estudar um pouco da tua lição, que o teu Santo Espírito possa nos dar entendimento e discernimento para entender o que o Senhor quer nos passar. Nos dá entendimento, Senhor Deus, é isso que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, nesse novo trimestre, nós vamos estar falando sobre os últimos acontecimentos antes da morte de Jesus, ou seja, antes de Jesus ir para o Calvário aqui na Terra. Nós vamos estar nas primeiras 6 semanas dessa lição tratando sobre esses últimos acontecimentos. E na 7ª semana nós vamos falar em si da crucificação de Jesus, como foi todo aquele ato de crucificação, ok? E para a gente começar, na primeira semana, a gente já tem como ali subtítulo, né, da semana, confronto decisivo. A gente tem aí a tirinha, né, a chachagem dessa semana. Isso mesmo, Kevin. E na tirinha, a gente vem com aquele belíssimo spoiler, né? A tirinha vem trazendo para a gente uma sequência de acontecimentos, né, que vai acontecer, que a gente vai estudar durante a semana, e também mostra alguns dos personagens que vai estar dentro da história que vamos estudar. Olá, meu nome é Nayeli da Silva, sou diretora associada do Ministério Jovem aqui da Igreja do Caique e sou técnica de enfermagem. Então, sem dar mais muitos spoilers para vocês, já vamos para o domingo, tá? Que tem como título O Início do Fim. A ressurreição de Lázaro foi o último grande milagre realizado por Jesus durante o seu ministério público. E aí, fala, né, sobre a história da ressurreição de Lázaro. E depois que aconteceu essa ressurreição, depois que Lázaro voltou à vida, Jesus passou a empregar palavras, ou seja, a falar palavras, deixando claro o que estava para acontecer, né? E muitas pessoas não davam ouvidos como se aquilo fosse realmente real. Isso acontece conosco hoje, né? Muitas vezes a gente até mesmo prega que Jesus breve voltará, mas a gente vive como se não fosse, né? Então, isso acontece às vezes com a gente. E Jesus sabia que o tempo estava se esgotando. Nesse período, repetidas vezes, Jesus procurou preparar os discípulos e revelar o que estava por vir. Além de Jesus ser extremamente amoroso, Jesus ele tentou preparar as pessoas, não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. Então, Jesus ele tentou dar diversos sinais para os discípulos, falou de várias formas e maneiras para dizer o que estava para acontecer, e ainda assim, muitos foram pegos de surpresa, porque eles tinham uma imagem de Jesus totalmente diferente, né? Então, Jesus Cristo, ele seguiu adiante rumo à morte, movido por um amor mais intenso do que o sofrimento que o aguardava. E finalizando o domingo diz o seguinte:
Abandonar os seres humanos lhe causaria uma angústia maior do que a própria cruz. Então Jesus, ele sabia o que estava por vir atrás da sua crucificação. Ele sabia o objetivo maior, que era o amor que ele tinha por mim e por você, para nos dar ali uma oportunidade, né, de viver com ele eternamente. Inclusive, se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí pra gente, eu estudei a lição, para a gente saber que você está acompanhando. E vamos dar seguimento. Muito bem, comenta aí que é muito importante. Interessante é que esse milagre, né, esse top milagre foi assim, imagine, se eles já tinham visto vários milagres de Jesus, eu acho que esse foi o que mais chamou a atenção, né? Afinal de contas, é um milagre em que Jesus ressuscita alguém que já estava morto ali há 4 dias, né? Para as pessoas, para a gente já é algo incrível, imagine para as pessoas ali da época que viram, que vivenciaram esse milagre. E como foi o grande último milagre de Jesus, isso automaticamente trouxe para elas, para aquele povo, 2 reações. Que é exatamente o que fala terça-feira, né? Segunda-feira, isso mesmo. Segunda-feira. Segunda-feira, né, tem por título 2 reações e o mesmo engano, né? Aqui a gente observa que depois da ressurreição de Lázaro, né, existiram ali 2 grupos distintos, certo? Que eles tinham ali situações diferentes, né, apesar do contexto ser o mesmo. O primeiro, né, Caifás ali e os demais que cuidavam, né, que eram líderes, doutores da lei, pessoas que conduziam o templo, certo? Pensaram ali, rapaz, esse cara tá dando muito trabalho pra gente. A gente precisa resolver esse problema. Então a gente precisa, matar esse homem, né? Então o primeiro grupo trouxe essa visão. Já o segundo, né, eles trazem ali acreditando, né, de fato que aquele Jesus ali era alguém importante, alguém que viria para libertar aquele povo da situação ali em que eles estavam vivendo. Porém, né, o porquê do mesmo engano, né? Porque, na realidade, ambos tinham visões distorcidas de fato do que o que Jesus viria fazer aqui por cada um de nós, certo? Né, estava ali trazendo como se ele fosse alguém que não deveria ter voz nenhuma, né? Queriam destruí-lo. E já o outro queria coroá-lo, né? Mas coroá-lo no sentido terrestre, né? Libertá-los ali daquele jugo romano. Então, tanto um quanto o outro, né, estavam ali enganados. E ali eles chegam, né? Jesus chega ali passando, né, por tanto um grupo quanto o outro, fazendo a diferença. E aqui na lição ele traz, né, essas 2 histórias deixam um alerta para nós. Se não ouvirmos o que Jesus realmente está dizendo, podemos acabar trabalhando, né, contra os planos dele. E mesmo assim, pensar que estamos do lado certo. Então, precisamos ficar alertas, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo bem, está obedecendo, mas na realidade a gente está indo contra aquilo que Deus deseja, né? Dando continuidade aqui na terça-feira, né? Diz aqui, alguém estava ouvindo. E após o milagre de Lázaro, né? As pessoas ficaram ali animadas, querendo comemorar, né? Fazer aquela festa, reunir os amigos para agradecer por tudo aquilo que eles tinham visto, né? Vivenciado. E Maria entra, né, com um perfume caríssimo, certo? Trazendo ali, né, para Jesus, colocando ali nos seus pés aquele bálsamo, né, aquele presente maravilhoso. Porém, o que foi que aconteceu, né? Um caos se instalou ali naquele momento. Por quê? Simão começou a desdenhar de Maria, dizendo que ela estava, né, gastando ali muito, que aquela atitude era desnecessária. Judas ficou indignado porque ele disse, esse valor a gente poderia doar para os pobres, né? Na realidade, ele roubava, né? Então, ele queria aquele recurso, aquela quantidade daquele perfume caríssimo para ele, né? Outros, né, entendiam que aquilo era um desperdício de dinheiro, enfim, que era algo que era desnecessário, certo? Porém, Jesus, né, traz ali o contexto, né, correto daquela situação, porque Jesus vai e defende Maria, né? Na realidade, o tema, né, alguém estava ouvindo, por quê? Porque é como se só Maria tivesse compreendido, né, o porquê, de fato, daquela situação estar acontecendo. Era como se ela pensasse, de fato, Jesus vai morrer, né, eu preciso já aqui trazer o perfume, mostrar que eu amo, que eu estou grata, né, a tudo que ele fez por mim. E aí, de fato, Maria faz aquela ação, né? E para concluir aqui, diz assim, talvez nas horas difíceis, nas horas difíceis de Jesus, né, aquela fragrância tenha servido como um lembrete. Pelo menos uma pessoa havia
né, respondido ao que estava para acontecer. E isso fazia todo valer a pena. Quando ele fosse preso, humilhado e tentado a acreditar que quando ninguém se importava, né, aquele aroma o lembraria dessa situação. Lembraria da verdade, né? Haveria ao menos uma pessoa e para ele isso era suficiente. Então, para Jesus, né, tudo isso era suficiente. E vai uma pergunta aí para você, né? Pense no contraste entre Maria e Judas, né, ou Simão ali. Enquanto eles se esqueceram do que Jesus havia feito, Maria transformou essa lembrança em adoração. O que ajuda você a manter viva a memória de que Jesus já fez em sua vida? Então, qual é a forma que você vai chegar para Jesus para agradecer por tudo que ele fez na sua vida, né? Será que você vai ter essa atitude ou será que você vai fazer como Judas e como Simão? Então, fica aí a pergunta, compartilha com a gente nos comentários. Muito bom, é muito interessante essa questão da gratidão, né? A gente vê não só nesse trecho da história, mas a gente vê também ali, quando a gente vai falar sobre os 10 leprosos, onde apenas um voltou para agradecer. E trazendo para os nossos dias atuais, a gente às vezes é muito relapso em agradecer a Deus. Quando a gente vai pedir, a gente é bem específico, né? A gente faz um pedido bem detalhado ali para Deus, mas quando a gente vai agradecer, a gente chega no PG, ou até mesmo no Maranata Class, só diz assim: eu agradeço a Deus por tudo. E ponto final, a gente esquece, né, de ser detalhista também, ter realmente essa gratidão, essa entrega, né? E falando sobre De entrega... contar as bênçãos, Isso, né? Todas as contar as bênçãos. bênçãos, exatamente. E falando sobre entrega, nós entramos na nossa quarta-feira, onde é o momento do hipertexto, um momento muito importante da nossa lição, onde Ismael vai destrinchar aí um pouco desse hipertexto, né? O interessante vendo sobre essas reações, a gente vê como Maria ela reage sobre algo que aconteceu um pouquinho mais atrás. E trazendo para o nosso dia de hoje, o nosso grande problema muitas vezes é esquecer das bênçãos que Deus ele já nos concedeu. Olá, me chamo Ismael, sou da igreja do Caique, sou sonoplasta e coordenador de PG, tenho 34 anos. Os discípulos ali, não só apenas os discípulos, mas como outras pessoas viveram e viram grandes milagres, mas não souberam, no momento exato, demonstrar gratidão ou ter a mesma atitude que ela teve. A atitude de Maria naquele momento foi de gratidão por algo que Jesus fez um pouquinho mais atrás, que a gente sabe que foi ali perdoar ela, livrar ela de ser apedrejada, e daquele momento em diante ela decidiu ser grata a Jesus. E aquele ponto específico foi o momento onde ela demonstra aquela gratidão. Então, enquanto os um estavam vendo o desperdício de um perfume caro, ela apenas queria agradecer por algo que Jesus já tinha feito por ela. Então, muitas vezes, falta isso para nós. Saber agradecer por algo que Jesus já fez em nossa vida. E o pior do que isso é que muitas vezes nós vemos pessoas sendo gratas e muitas vezes achamos exagerado. Achamos que deveria economizar mais um pouquinho. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, num culto de gratidão, a gente vê assim, poderia ser gasto com outra coisa e está gastando com isso. Não, é o momento de saber agradecer por algo que Jesus fez antes por nós. E aqui na parte de quinta-feira, tem como título Está Chegando, né? Chegando o momento. Vai falar ali no momento em que Jesus ele chora, que é um texto bem, vou dizer assim, bem emblemático. E tem duas lições muito importantes. A primeira é, Jesus ele chora ao ver e sentir a dor das irmãs ali, de Maria e Marta, ao sentir a dor delas ao perder o seu irmão. E Jesus também chora ao olhar para aquela multidão e ver que pós aquele acontecimento veria a crucificação, e a crucificação de Jesus para alguns que estavam ali seriam em vão. Então Jesus ele chora porque ele sente que para algumas pessoas que estavam ali seria em vão seu sacrifício, que não adiantaria de nada porque eles já tinham o rejeitado. Essa parte, né, da rejeição, essa parte de, como a gente falou, destrinchou muito bem, né, onde a gente consegue ver ali duas pessoas tendo dois grupos de pessoas, né, tendo dois tipos de conceitos diferentes após esse grande milagre que Jesus realizou, mas mesmo assim ainda sendo ali, infelizmente, um reconhecimento errôneo, né,
E trazendo para o fechamento da lição, trazendo para nossa lição realmente diária para os nossos dias atuais, a sexta-feira ela traz como título, né, o subtítulo, o presente perfumado. O presente onde Maria levou ali para Jesus e utilizou nos pés de Cristo, né? Naquele ato ali eu tenho certeza, e a lição ela frisa sobre isso, que Maria ela não fazia ideia do quão importante e quão emblemático era aquele momento, principalmente para Jesus, tá? Jesus ele estava ali à beira dos acontecimentos da crucificação. Ele sabia disso. Ele estava tentando falar isso para as outras pessoas. As outras pessoas não percebiam, estavam iludidos para fazer a sua própria vontade. Porque um grupo de pessoas queria aclamá-lo como rei e ser libertado dos romanos. Outro grupo de pessoas queria matá-lo porque não queria ser libertado dos romanos, né? Queria ali continuar naquela zona de conforto. E Jesus, a meio a tudo isso, não estava pensando só naquele local, mas ele estava pensando em toda a humanidade, em morrer em prol de toda a humanidade. Quando Maria ela entra ali e ela faz aquele ato, a lição ali da sexta-feira, ela nos leva a pensar e a refletir de que todas aquelas pessoas, naquele momento, como foi citado ali, Simão, Judas, principalmente Judas ali, a lição ela frisa que Judas ele teve a oportunidade de ali, naquele ato de Maria, e naquela resposta, principalmente de Jesus, ao olhar para Maria e dizer que entendeu o que Maria estava fazendo, e que aquelas pessoas ali não tinham entendido, e na realidade aquele ato de Maria ali estava reconhecendo o que Jesus iria fazer posteriormente, que era se sacrificar por toda a humanidade. Todas aquelas pessoas ali presentes, inclusive Judas poderia ter olhado e dito: poxa, realmente eu preciso mudar. Eu preciso entender o que essa mulher entendeu. Jesus ele veio para morrer por cada um de nós. Jesus ele veio para morrer por Judas. Ele veio para morrer por aqueles discípulos. Ele veio para morrer por Lázaro, por Simão, por Maria. Mas infelizmente a gente vê que Judas só fez endurecer ainda mais o seu coração. E a grande pergunta que fica é: e como está o nosso coração? Nós estamos sendo igual Maria e reconhecendo a mensagem de Cristo e aceitando os apelos do Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração? Ou estamos sendo como Judas, que ao escutar um apelo, nós estamos, infelizmente, ali endurecendo nosso coração, achando que já sabemos de tudo e não precisamos aceitar ou ceder a esse apelo. Que possamos ser mais como Maria, que possamos seguir esse grande exemplo que a lição nos trouxe nessa semana, para que possamos ceder ao apelo do Espírito Santo, para que possamos realmente ser transformados, assim como Maria foi, não só ao presenciar o milagre, mas transformados a ponto de ir agradecer e se entregar por completo nos pés de Jesus Cristo. Que essa possa ser a nossa atitude, tá bom? Agora que nós destrinchamos bem essa lição, que você já fez o seu comentário aí no vídeo, tá? Se reúna no seu Maranata Class, na sua igreja, com os jovens da sua comunidade jovem, tá bom? Para bater esse papo, assim como a gente bateu aqui, descontraído, falando sobre a lição. Tenho certeza que você gostou. Você vai gostar ainda mais tratando disso com os seus jovens, tá bom? Adquira a sua lição, fale com os seus jovens sobre o Maranata Class. Tenho certeza que todos vão amar, vão gostar, vão participar e vai ser maravilhoso. Obrigado para você que nos assistiu até aqui, tá certo? Compartilhe esse vídeo, tá? Com os grupos do seu WhatsApp, com os grupos da sua comunidade jovem, da sua igreja, grupo da faculdade, do trabalho. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, que é muito importante, tá? Se inscreve também nesse canal, ativa o sininho, a notificação para você receber, sempre que a gente receber novos vídeos, sempre que a gente postar novos vídeos, você receber a notificação do vídeo novo ali postado, tá certo? E além disso, vou pedir pro editor aqui, não combinei com ele, bota aqui, editor, também, o Instagram da nossa comunidade jovem aqui do Kaique, onde tá acontecendo essa nova edição, tá? Desse novo trimestre, tá? Para que vocês acompanhem também a comunidade jovem do Kaique, dá uma fortalecida lá, que é muito bacana, tenho certeza que também vocês vão gostar, tá? Até o próximo vídeo, que a gente vai dar continuidade também nesse trimestre, tá? Mas antes disso, não sai daí, a gente vai fazer uma oração. Vamos orar ao nosso Deus e vamos agradecer para Ele por mais uma lição estudada. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor
nos concedeu de juntos falarmos um pouco mais sobre a tua palavra, que esse vídeo, essa mensagem possa chegar até os confins da terra, Senhor, se for da tua vontade, mas que principalmente que nós e as pessoas que assistiram possam entender que precisam se entregar, assim como Maria se entregou aos teus pés, e possamos reconhecer o tamanho do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém.